No ar com você, mais um programa Cabeça para Cima, sempre levando até você temas importantes que informam, orientam e que também edificam a sua vida. Os programas da Rede Boas Novas você pode assistir pela Rede Boas Novas de televisão, mas também pela internet. Você pode assistir no seu computador, você pode assistir no seu smartphone ou no seu tablet, em qualquer lugar que você esteja. Nós usamos esses outros instrumentos para poder ter cobertura total da nossa programação e fazer com que a Boas Novas esteja sempre aí pertinho de você. Isso é possível porque a gente tem aí um exército de pessoas que oram por nós e que nos ajudam a cumprir e alcançar os nossos desafios, que são os nossos queridos semeadores de Boas Novas. Obrigadíssima a você que já entendeu o desafio e já se tornou um semeador. Você que ainda não é um semeador, liga hoje, 212-6300. Ou entra no nosso site e vem fazer parte desse exército de semeadores. No programa de hoje, eu quero aproveitar para, além de falar com os nossos semeadores, mandar um beijo especial para duas pessoas muito queridas. Meu tio Ferreira, lá em Manaus, e minha tia Maria Câmara. Queridos, que Deus abençoe vocês. Vocês são muito especiais e vai aqui o meu abraço pelo carinho e pela presença contínua de vocês, tá bom? Foi muito bom estar com vocês. Cabeça para Cima de hoje vai conversar com você sobre um projeto de lei muito polêmico que está tramitando no Congresso Nacional. O Estatuto do Nascituro, que, segundo o que se coloca, ele promete proteção integral ao bebê desde o momento da sua concepção. Mas ele também proíbe as pesquisas e experiências com as células tronco embrionárias. Quais são, de fato, as grandes mudanças que essa nova lei, que esse novo projeto está propondo? Por que tanta polêmica? Cabeça para Cima de hoje vai buscar esclarecer e trazer informações para você. A Lei do Nascituro é o nosso tema de hoje. Começamos com o informativo e continuamos com você no debate. Apesar de ainda ter um longo caminho até ser aprovado no Congresso Nacional, o Estatuto do Nascituro estabelece que as mulheres vítimas de estupro ganhem um elemento adicional para ajudá-las a fazer uma escolha consciente, ao mesmo tempo em que se mantém a garantia de que elas não serão punidas se optarem pelo aborto. De acordo com a proposta, aquele que causar culposamente morte ao nascituro poderá ser condenado a uma pena de 1 a 3 anos de prisão. A penalidade será aumentada de 1/3 se o crime resultar em falta de regras técnicas de profissão ou omissão de socorro. O projeto vem causando polêmica e enfrentando uma forte oposição de grupos favoráveis à legalização do aborto no Brasil. Segundo eles, a população está consciente e as discussões sobre o aborto estão avançando. Se a mulher vítima de violência sexual decidir ter o filho por questões religiosas, é um direito dela, mas o Estado não pode impor o mesmo tratamento para toda a sociedade, segundo o projeto. O governo brasileiro também não apoia a proposta por visar proibir o aborto em todos os casos, inclusive os previstos em lei. Segundo eles, isso deve ser uma questão individual de cada mulher que precisa do amparo da rede de saúde e assistência social. Isso aí, começamos com o informativo, que já traz uma série de detalhes para você. Meu sentimento é que atualmente a gente parece que sempre mistura tudo e está usando os aspectos religiosos para servir de um escudo que nem sempre é efetivamente o pano de fundo. Vamos conversar com você hoje sobre a Lei do Nascituro e temos aqui gente muito bacana para nos ajudar a entender e esclarecer esse tema. Recebemos o Zenóbio Fonseca, ele que é professor universitário e também consultor jurídico. Sempre que a gente precisa, você está aqui, né, Zenóbio? Muito obrigada. É um prazer estar aqui na TV Boas Novas, no Cabeça para Cima, debatendo um tema tão relevante que é o direito à vida. E a sociedade hoje está demandando desse tema com algumas mudanças e mentiras sobre o projeto. Eu acho que a gente hoje aqui, com a doutora Cristina, nós vamos debater isso, esclarecer os pontos importantes, mostrando que é um projeto de lei importante, relevante para a proteção das crianças ainda não nascidas. Verdade, verdade. Eu acho que temos que esclarecer muito, tem muita confusão, né? Muita coisa que eu mesma tenho um monte de curiosidade aí para saber se é verdade ou não. Ou se usam-se até algumas afirmações para confundir mais do que esclarecer. Mas a gente vai já entrar nesse mérito aqui, né?
E conosco também hoje a Cristina Gevaer. Você também já conhece a Cristina, ela é advogada da área de família e sucessões. Também sempre presente quando a gente precisa. Muitíssimo obrigada, Cristina. Eu que agradeço. Me sinto numa responsabilidade enorme como mulher e como advogada para falar sobre esse tema, que é muito complexo. Né? Isso aí. Mas vamos lá, usar os nossos conhecimentos técnicos específicos e a nossa sensibilidade, conceitos, princípios e valores para poder transitar por esse assunto hoje, né? Eu queria começar com vocês entendendo o que é esse Estatuto do Nascituro, como é que ele surge, por que a gente está nessa polêmica toda hoje. Começando, o que é o Estatuto? Eu gostaria, acho importante que o telespectador possa nos entender que esse projeto do Nascituro que está aí em vigor hoje, ele é uma terceira versão daquilo que foi o projeto de lei original de uma proteção às crianças ainda não nascidas. Na verdade, em 2004, o então presidente dos Estados Unidos, George Bush, preocupado com o movimento Provida, demandou essa questão nos Estados Unidos das crianças que dentro do ventre materno, sofria algum tipo de violência. Então, em 2004, em junho, ele aprovou uma lei que protegia as crianças dentro do ventre materno, inclusive na questão do caso de estupro. Isso foi uma grande conquista dos ativistas e do movimento pró-gay em defesa da vida humana, do embrião humano, garantindo o direito. E, em razão disso, o Brasil inspirou-se, então, nesse projeto de lei aprovado nos Estados Unidos. Foi feito, então, na época, o padre Lodge, que é um grande pró-vida, estudioso da causa da vida, ele elaborou um chamado Estatuto Nascituro com 34 artigos, pegando a influência dessa legislação positiva que naquela época nos Estados Unidos havia sido aprovada e garantindo, então, ao nascituro diversos direitos, dentre os quais a garantia da personalidade humana, o direito à vida dentro do útero materno. Apresentou esse projeto, essa minuta ao deputado Elimar, o ex-deputado Elimar, de São Paulo. Ele, então, pegou esse projeto, apresentou na comissão de estudos da Comissão Participativa da Consultoria na Câmara Federal. E lá fizeram um parecer modificando toda a estrutura do projeto, tentando adequar a legislação brasileira, e aí isso foi muito ruim, porque eles tiraram vários artigos e transformaram aquele Estatuto do Nascituro num documento que não garantia a integridade, a personalidade jurídica desde a concepção. Isso, o deputado Elimar, então, ele ficou, botou esse projeto para frente. Aí um outro deputado de Minas, em 2005, pegou esse projeto que estava lá parado na comissão e apresentou em 2005 como um Estatuto do Nascituro. Só que naquela versão modificada que não atendia os interesses e a origem do Estatuto do Nascituro. Isso tramitou de 2005 a 2007. O deputado não se reelegeu, foi arquivado o projeto. Aí viemos em 2007. Aí chegamos ao projeto atual, que é o PL 487 de 2007. O deputado Paulo Bazum e um outro deputado pegaram esse projeto e reapresentaram. Só que a assessoria dele não chamou a atenção. O deputado Paulo Bazum é um defensor pró-vida, o deputado Baiamo, um militante atuante na defesa da vida, uma pessoa muito séria. Ele apresentou esse projeto sem mexer nessas incorreções anteriores. O projeto caminhou na Câmara de Seguridade Social e aí a deputada Solange Almeida foi colocada como relatora. A ex-deputada Solange Almeida, ela então, relatora desse projeto, faz o substitutivo tentando melhorar o projeto para voltar àquilo que era, isto é, garantindo ao nascituro defesa do direito à vida, desde a concepção, de forma clara, tentando o quê? Pegar os princípios do Pacto São José da Costa Rica, que é um pacto de defesa de direitos humanos interamericano que diz que o embrião, ele é um ser humano, ele é pessoa. E isso ele tentou colocar no projeto, não conseguiu de forma ampla. Ela deu um parecer na Comissão de Seguridade Social, fazendo esse substitutivo, depois de muitas confusões, e ela aperfeiçoou o projeto. Hoje, que é o que está hoje o projeto de lei 487, chamado Estatuto Nascituro, que antes tinha um 34 artigo, hoje tem 14 artigos, e ele avançou bastante na questão do direito da criança não nascida, ainda na defesa da mulher, da defesa da criança. Entretanto, existem algumas discussões que nós vamos trazer aqui no programa, que ele poderia ter avançado mais. Perfeito, perfeito. E o que é? Vamos conceituar nascituro também, né? Vamos conceituar nascituro. Para ficar mais fácil para o público entender, né? A pessoa adquire a capacidade civil quando ela nasce.
Até esse nascimento, essa concepção do embrião, o feto em si, ele é considerado nascituro. Quer dizer, até esse nascimento, ele tem hoje os seus direitos, que ele tem direito a alimentos, tem direito à sucessão, tem vários direitos, que já no Código Civil já está expresso isso, está colocado. O grande problema que eu tenho visto com relação a isso, que a gente está falando aí de aborto, né, da nascitura e tudo, eu acho muito complicado, hoje já tendo na lei o direito a essa mulher, que ela tem o direito de aborto em 2 casos, ainda tem o terceiro agora que o Supremo autorizou, no caso da criança ter problemas, né? Cefálico, né? Aborto anecefálico. Anecefálico, isso. Mas em caso de estupro, ela pode, e no caso de risco da mãe, que ela, legítima defesa, né? Vamos dizer assim, ela pode... No caso de risco, você tem que colocar a mãe em primeiro lugar. Embora eu discorde um pouquinho da afirmação, se permita. Claro. Nesse ponto de vista, eu acho que a legislação, da forma como a doutora está colocando, o artigo 128 e o inciso 1º e 2º, na verdade, não é uma permissão para o aborto, porque aí pode passar tem que pegar para a questão do aborto. Eu vou esclarecer juridicamente, vamos dizer assim. Você precisa de uma autorização judicial para legalizar, vamos dizer, esse aborto. Tá? Não é chegar lá e vai fazer o aborto. Reconhecidamente, mas eu discordo, juridicamente, você antes da gente concordar ou discordar no conceito da ação, eu queria só fechar o conceito dela, né? O que a lei diz, o que a lei hoje permite. A doutora está colocando essa questão, mas é só para esclarecer essa questão do aborto legal. Na verdade, não existe aborto legal no Brasil, porque a colocação dela está correta em relação, tem que passar pelo juiz, o artigo 128, só que, na verdade, é crime. Nós temos que deixar claro, o aborto no Brasil é crime. A mulher não tem o direito de fazer o aborto. As mulheres que praticam o aborto, em algumas situações, é crime, é um fato jurídico e não é punível para uma excludente. Então, o artigo 128 não foi revogado, não existe o aborto legal, como é muito... do lado penal, não, sim, é por causa da questão do direito à vida, porque os militantes hoje, em defesa da discriminação do aborto, utilizam esse argumento como se o aborto fosse legal. Direito da mulher fazer aborto. Na verdade, não existe direito da mulher fazer aborto. O que existe é um fato criminoso... É uma exceção. Um fato criminoso que naquele caso específico não se pune a mulher que passa por esse processo. Ela tem uma autorização legal para fazer. Não é? Porque quando você fala autorização... Não que tenha legalizado... mas ela tem a permissão. Ela tem a permissão legal para fazer no caso do estupro e no caso de uma decisão médica. É bom te dizer, é crime... É porque da forma que a gente está colocando, parece que é algo legal. Na verdade, o juiz, em alguns casos, ele autoriza, como a doutora está colocando muito bem, mas é importante dizer, aborto é crime. Sim, naquelas duas exceções... O médico não pode fazer o aborto. Eu sei, doutor Zenobi, mas também para a gente deixar claro, o que está se falando é que aborto é crime. Isso. É um fato. Existem exceções onde há situações em que o aborto é permitido. Existem exceções que não é punido a incidência daquele fato típico. Perfeito. Nos casos de estupro, hoje, comprovadamente, tendo autorização judicial, isso é possível de ser feito e ninguém vai ser penalizado ou criminalizado por conta disso. E aquelas situações onde o médico, em defesa da vida de um ou de outro, toma a decisão de salvar a mãe. E aí é uma decisão importante, médica, é uma decisão pontual. Que se busca, na verdade, salvar as duas vidas. Quando você não consegue buscar uma, é outra. Mas quando uma das duas tem que ser penalizada, esse artigo, na verdade, ele é muito anacrônico. Porque em 1940, quando o Código Penal foi criado, falava-se em risco de gravidez. Naquele período, naquela época, a ciência não havia evoluído tanto, então se fala, hoje em dia, com a evolução da ciência, da medicina, o caso de risco de gravidez, eles são muito reduzidos. Então, inclusive, essa excludente, a gente defende, deveria ter sido, essa excludente tem que ser retirada, porque hoje é quase impossível de você, uma situação ou outra, você, vamos matar a mãe, tirar o embrião, hoje você consegue salvar os dois. A medicina tem avançado, tanto que você leva os dois. E eu queria o seguinte, em caso de risco, o que prejudica? Eu fico pensando...
origem desse artigo. Eu quero caminhar aí no entendimento e o que é efetivamente essa polêmica toda, quais são as mudanças que esse estatuto está propondo, e aí a gente vai ter que, em algumas coisas, acelerar a questão, né? Porque, por exemplo, esses dois casos que a gente está falando, a questão... Caramba, um médico que ele tem a responsabilidade ali de salvar vidas, essa é a missão principal dele. Com certeza. Precisaria mesmo estar em lei para dizer assim, olha, já é o que ele faz, ou a gente acha que não, que ele, em alguns momentos, ele é irresponsável ao ponto de não tomar essa decisão, de só sacrificar o bebê, por exemplo, que a gente sabe que é sempre, né, o que é sacrificado por... sei lá, por uma leviandade. Né? Precisaria, novamente, isso estar em lei para dizer que só em casos extremos já não é assim que acontece? Eu preciso fazer um intervalo. Primeira paradinha nossa e volto já já. Vamos lá. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Cabeça para cima, conversando com você hoje sobre a lei do nascituro, o estatuto do nascituro, né? Polêmico, que está aí todo mundo discutindo, trazendo, às vezes até informações que, em vez de ajudar a se tomar uma posição, elas confundem e levam a muita gente ser contra algo que nem é, que a gente, na verdade, nem é contra, né? Dentro de um princípio mais profundo de valores humanos, etc. Então, a gente tem o seguinte, só para a gente caminhar. Nós temos hoje essa proposta de lei, que já é uma terceira versão, como você estava explicando, Zenóbio. A primeira, ela de 2005, depois 2007, que ficou parada lá, depois uma retomada de se voltar a 2005, trazendo os valores e princípios de 2005, que é o que a gente está discutindo hoje, né? Dois pontos polêmicos, a questão da legalidade ou não do aborto. A gente diz, existem situações na lei brasileira hoje que já dizem que o aborto é legal e o que você está dizendo aqui é que não existe. A doutora Cristina complementa? Eu vou retificar em parte o que eu falei, porque ele falou quanto à legalização. Realmente, o aborto é crime, mas você tem situações em que pode fazer o aborto. Né? Então, no caso de estupro, a pessoa que sofreu essa situação criminosa, que é uma mulher jovem, como eu vi na televisão, uma garota de 16 anos, estuprada, chorando aos prantos. Você imagina essa garota grávida e tendo que decidir isso. Né? Então, acho muito complicado esse tema. Né? Muito complexo isso. Como mulher, eu acho, num caso normal, eu sou contra o aborto. Agora, num caso de estupro, eu nem consigo ver a situação em si, porque é muito difícil para essa mulher. Né? Ela, com toda a dor que ela está sentindo naquele momento de ter sido invadida no seu próprio corpo, e ainda ter que decidir o que fazer com o que ficou. Mas daquela é fato que essa nova lei, ou esse novo estatuto, ele proíbe que haja uma permissão, porque é disso que a gente está falando, né? É fato que ele proíbe que haja uma permião para que esse bebê, que se faça esse aborto. Ele muda essa condição? Não é esse fato, não é um fato, vamos dizer assim, claro e verdadeiro. O que a gente deve buscar no Estatuto do Nascituro, hoje, na legislação, como está, você que está em casa nos ouvindo, é que é uma legislação que avança na proteção às crianças ainda não nascidas. Por quê? Nós aqui já colocamos que a legislação brasileira não era nem para ter dúvida em relação a isso. O problema é que existem juristas e vão nas firulas da lei e começam a defender que o Estatuto do Nascituro ele não garante a vida, que o embrião não é uma vida, é um amontoado. Aí começam a pegar parte de pensamentos que o embrião é um amontoado de células e por isso não teria direito, só se ele nascer com vida. Daí a questão de se defender aborto até 12 semanas, dizendo que o embrião não é vida humana. Teve a discussão do Supremo Tribunal Federal em relação às células tronco embrionárias, que, ao meu ver, foi uma decisão equivocada.
foi bem debatido, dividido, mas foi uma decisão equivocada nos casos de anencefalia, nos casos das células tronco-embrionárias. Então, o que nós temos hoje é que o embrião humano é um ser humano em gestação e vida. Porque o embrião humano, ele não vai ali dentro, gestado, da forma que ele está, ele não vai virar um eucalipto, não vai virar uma vaca, não vai virar uma cobra. Ele vai virar um ser humano. Ele vai nascer uma criança. A diferença minha para aquele embrião é tempo e nutrição. E o que acontece? É um amontoado de células, como se aquilo fosse uma coisa. Eles tentam coisificar o que é o embrião humano. A legislação ambiental, eu sou professor de Direito Ambiental, coordeno um curso de Gestão Ambiental e lá nós ensinamos a preservação do meio ambiente. Aí você olha o Código Ambiental de Defesa do Meio Ambiente, quando fala da questão da criminalização das questões ambientais, protege os ovos do animal, do passarinho, da cobra, do jacaré. E a mulher que está grávida, ela tem um ser humano, uma criança não nascida indefesa, que, com base na Constituição Federal, está lá no artigo 5º, quem violável à vida, o artigo 7º do Estatuto da Criança também fala que tem que se preservar o direito à vida e garantir a questão das crianças por nascer. O Estatuto dos Direitos Humanos da ONU também fala a mesma coisa. O Código Civil, no artigo 2º, fala da defesa da vida desde a concepção, mas nessa questão ele não diz expressamente que o embrião é pessoa humana, coisa que o Pacto de São José da Costa Rica fala claramente. E esse estatuto aqui, eu estou com ele aqui em mãos, ele avança. Nós que defendemos, assim, temos uma militância na defesa da vida, queríamos que ele tivesse avançado mais, mas entendemos que foi criado o acordo do possível dentro de um congresso tão eclético. Você observa aqui, por exemplo, o artigo 3º, que é um artigo importante, daí todas essas questões polêmicas, dizendo inverdades na mídia, diz: reconhece desde a concepção a dignidade e a natureza humana do nascituro, conferindo-se ao mesmo plena proteção jurídica. Nós gostaríamos que aqui estivesse dizendo: é reconhecido que o embrião é pessoa humana. Porque ele é uma pessoa humana não nascida. Ele avança na defesa do embrião. Nós estamos falando, você falou alguma questão de mulher, estupro, violência. E o estupro é uma consequência de um ato gravíssimo, que nós vamos falar durante aqui um pouquinho mais à frente no programa. Mas o embrião, com este estatuto aqui, ele garante o quê? Que a manipulação da criança, porque falam de manipulação de embrião, células tronco-embrionárias. O estatuto sendo aprovado dizia: o embrião é vida. Tem que se garantir o direito à vida sob pena de manipulação das crianças que têm síndrome de Down. Das crianças que têm problema, eles vão querer descartar. E aí, com a garantia desse estatuto, vai dizer o seguinte: há um embrião com doença, com problema, ele tem que ser preservado, porque a partir do momento da fecundação foi gerado uma vida, DNA, valores humanos, valores sociais. Sabe o que eu acho, Zenob? Eu acho que às vezes pega-se um ponto para a discussão que é o ponto errado. Eu penso que se essa discussão ela fica em cima de que o embrião não é vida, né? Eu acho que perde-se todo a efetividade da discussão, porque eu concordo com você, dizer que porque não tem sensibilidade, porque ainda não está formada a vida. É um processo, né? Exatamente. O embrião depende da fase, coisa. É um processo. É isso aí, a gente protege os ovos das tartarugas, né? Para que elas não entrem em extinção. A gente protege os ovos. Então, o fato de não estar vida formada ainda não deveria ser a justificativa ou o ponto central de discussão. E a vida humana é algo tão importante. Porque ela já está formada. Eu acho que esse ponto ele é errado. A gente está vivendo no Brasil as manifestações da rua, alguns direitos de minorias. Não existe maior minoria do que um feto indefeso dentro do ventre materno. E ele tem que ser protegido sempre. Eu acho que as questões são outras. A gente tem que trabalhar conceitos e valores, a gente tem que trabalhar outros pontos para discutir o aborto ou não aborto. Eu sou contra o aborto, né? Eu sou contra o aborto, mas por questões mesmo de preservação da vida. Agora, vamos entrar no detalhe de algumas situações, como a gente vem falando aí, né? Da questão de uma mulher diante do estupro, da questão do risco de vida, de situações que eu fico estranhando que a gente tenha que ficar, perdendo tanto tempo com discussões legais em cima disso, porque... E aí a gente começa a dizer, porque são os religiosos, é uma questão religiosa. Não está se proibindo o aborto por questão religiosa. Não é religioso. A história é outra, não é religioso. É o direito natural da existência humana. Né? O que é isso? Vamos lá, eu queria saber se nesse estatuto, essa história de que a mulher, em caso de estupro, ela vai ser... nem pode ter ninguém... Como hoje.
Não pode ter ninguém permitindo que esse feto seja retirado, porque ela será obrigada a ficar, o pai vai ter direito ao direito de paternidade. Como é que é essa história? Esclarece pra gente. O Estatuto do Nascituro, ele avança nesses direitos da personalidade humana, direito a alimentos. E o tema que você está puxando é um tema que está na mídia hoje de forma mentirosa, distorcida, falando bolsa estupro. Eles estão falando, bolsa estupro, tentando trabalhar o Estatuto do Nascituro de uma forma pejorativa. Na verdade, é o artigo 13 do Estatuto do Nascituro que ele fala, é importante nós lemos o telespectador poder entender, que diz: o nascituro concebido em decorrência de estupro terá assegurado os seguintes direitos, com uma ressalva do artigo 128, que é a questão do aborto, nós colocamos aqui: direito à assistência pré-natal com acompanhamento psicológico da mãe. Se ele é uma criança, então ele tem que ter garantido políticas públicas que ele possa desenvolver a sua política da mãe pré-natal e também desse nascimento. E lá no parágrafo 2º que fala: na hipótese de a mãe vítima de estupro não dispor de meios econômicos para cuidar da vida, da saúde, desenvolvimento e da educação da criança, o Estado arcará com os custos respectivos até que venha a ser identificado e responsabilizado por pensão o genitor ou venha a ser adotada a criança se for a vontade da mãe. Quando a gente fala em estupro de uma mulher, isso é algo muito grave. É algo que quem é mulher, quem já passou por um problema desse, é a pior violência contra a mulher, é violar o seu corpo, as suas emoções, e junto com isso ela está grávida. E aí ficam aparentemente dois problemas. Ela tem a violência do estupro e tem dentro dela um ser que, em tese, ela não queria, de uma pessoa que a violentou. Então esse assunto é muito complexo. Vindo, então, a excludente de ilicitude que diz, nesses casos pode-se abortar, mas existem situações que nós, defensores da vida, entendemos que existe a mãe que não quer abortar aquela criança. Porque a criança não abortar. Sim, mas qual é a política para ela? Ela está livre de escolha. Muda o seguinte. Ela está livre. Eu acho, meu ponto de vista, eu acho muito mais justo como está hoje. Porque ela tem o direito de escolha. Ela não tem o direito de escolha, mesmo eu tendo meu lado, me posicionar do meu lado religioso, eu acho que é muito complicado você tirar o direito da mulher da escolha dela. Eu acho que eu discordo de você, que eu acho que a mãe não tem o direito de escolha porque a criança ali dentro é um ser autônomo. Ela é um agente passivo. Porque o que nós estamos discutindo aqui, na verdade, foi a forma que foi inseminada aquela mulher, que foi através de uma violência física, sem querer, sem amor, sem carinho. Sido estuprada, uma criança de 13, 12 anos esteja grávida. Como é que esse é o argumento que as feministas utilizam hoje na rua. Não, eu não sou feminista. Mas esse é o argumento. Esse argumento que você está utilizando é o argumento que vai conseguir decidir algo, né? Vai ter um outro... Ela pode até... Eu concordo com você que é uma vida que está nascendo. Eu mesma disse que eu não faria o aborto, mas... tirar o direito de escolha da própria dona do corpo. Numa situação tão crítica, dessa, né? Mas isso eu sou contra o aborto. É fútil que vai lá, a pessoa engravida de qualquer jeito, não se preocupa com aquilo. Isso aí são situações... aborto é interrupção da gravidez. Então, qualquer interrupção... Nós temos que olhar... quem é sujeito de direitos? Olhando sobre o aspecto jurídico, a proteção ali, na verdade, é para o feto. Aí você trouxe um ingrediente diferente, qual seja, que é o do estupro, que é uma violência contra aquela mulher que está grávida. E um caso específico hoje, que quando eu coloquei as feministas, para tentar destabilizar o estatuto, estão utilizando esse argumento que uma criança com 12 anos que foi violentada, você tem dois aspectos. Eu queria propor o seguinte. Eu não estava dizendo isso. O que a gente está dizendo é outra coisa. Não, mas é isso que é o argumento que eles estão colocando. Você está no caso das feministas que tem que ter aborto. A gente não está levantando a bandeira do aborto. Olha só, eu queria propor o seguinte. A gente entender o que são as opiniões, mas a gente não discuti-las, porque senão nós não vamos... Não, mas nós temos que fechar essa questão. Eu sei. Mas dentro do que são as posições defendidas no contexto. Porque se nós formos debater as nossas opiniões aqui, nós não vamos concluir aquilo que a gente precisa. Mas isso é um ponto fundamental. Perfeito. É só assim. O que está dizendo o Estatuto, ele efetivamente elimina... A proposta do que vem nesse novo estatuto é eliminar aquela possibilidade anterior de até se ter uma decisão do juiz que permitiria, isso é fato, isso está contido no escopo dessa lei, né? E aí ela traz também mecanismos de suporte, de amparo, de sustentação
para essa criança. Isso efetivamente está no contexto dessa lei. Com todas as variações daquilo que a gente está dizendo aqui, o foco da lei não é a mãe, é a criança, é a defesa dos direitos da criança. É isso que a gente tem colocado nesse momento, não é? Então tá, a gente vai fazer uma paradinha agora, porque a gente precisa fazê-la, e volta fechando o assunto como é a sua proposta, tá bom? Intervalo, vamos lá. Cabeça pra cima, cabeça pra cima. Cabeça para cima, conversando hoje com você sobre essa lei, o Estatuto do Nascituro, né? Eu me perguntava no início do programa por que a lei é tão polêmica. Não preciso perguntar mais. Tá visto. Tá visto, né? Por que ela é tão polêmica? Nós retomamos aqui no bloco anterior a questão do artigo 13, que fala no caso de estupro. Quando a gente fala em estupro, na verdade, a mulher, principalmente, é uma violência muito forte. O ser humano, ela é violentada e, fruto dessa violência, ela está grávida. Ora, aí que o Estatuto se preocupou com isso, porque se fala tanto, olha, você tem que ter essa criança, mas ela não tem, às vezes, dinheiro. Além disso, não tem condição emocional, psicológica. Então, o que o Estatuto prevê? Nos casos de estupro, que a mulher queira levar a sua gravidez, o poder público tem que criar política específica, porque não existe. Não existe política pública para uma mulher hoje fruto de um estupro. E o Estatuto fala, nesse caso específico, que é um incentivo que a mulher leve essa gravidez com apoio psicológico, com apoio multidisciplinar, de assistência social, e que o Estado, em alguns momentos, utilize os seus programas sociais, que existe bolsa para isso, bolsa para aquilo, ele possa, nesse caso, onde ela foi violentada, que o Estado falhou na questão da segurança pública, ela de posse dessa violência, ela fala, olha, eu entendo que fui violentada, estou carregando uma criança, que essa criança tem o direito de nascer, mas ela não tem condições. Aí você vai poder ajudar, trabalhar essa pessoa, dando, inclusive, os programas sociais, que o projeto fala sobre isso, os programas sociais do governo, para que ela possa receber algum tipo de auxílio, para que essa criança, nascendo com vida, ela tenha ali ajuda para comprar o seu alimento, o seu vestimento, enquanto não for adotada por outra pessoa, ou que você não descubra o pai. Porque se os mecanismos do poder do Estado conseguir identificar quem foi o pai, ingressar com uma ação para que ele possa exercer, mesmo no caso de violência, o seu direito de alimentos, que ele tem esse dever. Porque é muito complicado quando nós falamos de estupro, e no caso nós falamos sobre criança, adolescente, que mexe com uma série de valores. Eu tenho uma filha de 7 anos de idade, não consigo nem imaginar uma hipótese da minha filha violentada, grávida de um bebê. Isso é algo gravíssimo. Só que se a criança grávida, o adolescente grávida, tirar aquela criança, ela não vai resolver o problema dela. Ela vai criar um outro problema, porque a medicina mostra os problemas psicológicos, os problemas sociais, a questão dela poder não ter filho depois. Então, são várias questões. Mas, desculpa te interromper, mas no caso de se sua filha de 7 anos estivesse correndo risco, você ia deixar ela correr o risco? Ela não iria... 7 anos grávida? Ela não iria engravidar, porque com 7 anos não ovula ainda. Então, sim, hoje nós estamos falando de 10 anos. Já tem meninas de 9 anos que 9 anos engravidando. Deus mas me 9 anos, entre o risco de vida não digo sua filha. Não, eu vou da minha filha. Dessa criança. E a criança, com esse estatuto que... É algo muito grave. É complicado. Mexe com as você emoções. Não entende como é complicado? O tema é complicado. O tema, ele mexe com valores. E eu acho radical. Assim, eu não quero criar mais polêmica com relação a isso, mas eu acho complicado mexer numa coisa que já está mais ou menos organizada. Nós não estamos desorganizando nada. Nós não estamos revogando o Código Penal, embora o sentimento que eu gostaria, se eu pudesse escrever, se pudesse botar para o Congresso, tem que ser feito direito da vida, teria se revogado, mexido no artigo 128. Mas o projeto não mexe. Que é o meu ponto, é um retrocesso. Que diz o quê, o 128? O que fala na questão das excludentes do caso de aborto, que não se pune o aborto. Esse projeto aqui, ele deu uma retroagida, ele foi mal nesse ponto, que quando ele coloca essa ressalva, no caso, ele não mexe no estupro, ele está dizendo o seguinte, a mãe que foi violentada, ela necessita de uma política pública específica. Mas ela é obrigada a ter. Não, ela não é obrigada a ter. A mãe nesse projeto? Não. Nascituro concebido em decorrência de estupro. Ninguém é obrigada. Não, hoje não. Permanecem. Nós estamos... Então permanecerá a projeto possibilidade de uma deliberação legal para que essa criança... Não.
O que o projeto fala é uma política específica de apoio ao nascituro. Então, mas ela tem direito de escolha? O direito de escolha... Vamos, porque são assuntos que confundem. O direito de escolha... dito por aí, é a chamada descriminalização do aborto, é a legalização do aborto. No Brasil hoje não existe direito de escolha. Então, nós já colocamos aqui. O que o Estatuto do Nascituro está falando é, nos casos em que a pessoa, a mulher, é estuprada e ela decide continuar com aquela criança, ele incentiva. Mas isso já existe, ela já pode. Não, mas aqui, hoje não tem. Mas não precisa, ela pode escolher, ela já tem o direito de escolher. Não, mas não existe uma lei... Ela não tem os benefícios que a lei está... Mas a lei não é benefício, porque nós estamos falando de política pública. Perfeito. E a lei fala em política pública para a criança e para a mãe, nesse caso específico. Eu vou caminhar, eu vou fazer a pergunta aqui agora e depois eu vou caminhar. Vou passar para o outro item aí que eu quero também que a gente possa falar. Que é o seguinte, o que a gente está dizendo? Hoje, independente dessa nova lei, o que está valendo? Nesse caso de estupro, a mulher é estuprada. Não existe lei que diga o aborto é legal, faça porque você foi estuprada. Isso. Não existe. Já não existe, certo? O que existe é a busca de uma permissão aí também de um órgão oficial do governo, ou da justiça, que vai autorizar que aquela gravidez seja interrompida naquele caso de estupro. Exatamente. Aí, ok. É isso crime, vai mas acontecer. a lei permitiu. Vai acontecer sem problema nenhum. Isso permanece dentro desse novo contexto. Infelizmente permanece. Tá bom? Ok. Se permanece, ok. Permanece. Agora, o que ele traz de vantagem, de bom, de diferencial é que essa mãe que não teve essa autorização, que ela decidiu ou não decidiu, mas aconteceu dela continuar com essa gestação, busca-se políticas públicas de suporte para que ela possa, tanto do ponto de vista psicológico quanto do ponto de vista financeiro, ter algum tipo de suporte para dar continuidade a essa utilizar os programas sociais do governo para que essa criança nascida com vida, que ela tenha alguma condição. Porque o sofrimento é duplo. Agora, o que a gente observa é o seguinte, e nós já tivemos aqui, debatendo cabeça para cima, a Maria José, que é do Instituto Eu Defendo, que é uma líder pró-vida, que com certeza está nos ouvindo, ela foi fruto de uma questão de estupro, e ela poderia passar por ele, e ela tem um exemplo vivo. A própria deputada Pietá, ao defender esse projeto, ela declarou publicamente que era fruto de um aborto. Perfeito. Mas são situações e situações, sim, né? Vai mas nós temos exemplos de que aquele caso tão danoso se tornou alegria. De sucesso. Perfeito. E nesse caso aqui, eu acho que o projeto poderia ter avançado mais. Quando diz, ele não fala qual é o tipo de benefício econômico, porque poderia te dizer assim, um salário mínimo, para que ficasse líquido e certo. Vai depender de regulamentação do governo. Então, ainda é muito subjetivo. É um avanço, mas poderia ter avançado mais. Fechando e encerrando, o que está hoje valendo, continua valendo, mas com adicionais de suporte à manutenção daquela gravidez que for ter continuidade. É isso que o projeto de lei está propondo. É um grande avanço para a política pró-vida no Brasil. Com certeza. Aí eu também acho que é um avanço. A questão é que hoje está se manipulando porque o movimento feminista, as pessoas que defendem o aborto, que defendem a discriminação do aborto, eles tentam tornar esse projeto algo mentiroso, dizendo, é mais dinheiro público. Na verdade, o governo faz tantas políticas públicas e nós tivemos esse projeto, mas ele aqui é não ficou claro, o projeto... É porque a mídia está tentando confundir. Porque até agora, no final do programa, é que esclareceu melhor. Quer dizer, ela tem o direito hoje, a opção do aborto em caso de estupro, que já tinha antes, mas se ela quiser continuar com a gravidez e ter a criança, ela tem esse apoio. Perfeito. Ele apoia a questão da maternidade e incentiva a adoção. É um apoio a essa mãe. Incentiva a mãe, porque olha só, alguém que foi violentada, foi estuprada, se tirar essa criança, nós sabemos que existiram vários problemas. Ela acha que resolveu o problema, na verdade não resolveu. Então, como
como essa mãe vai levar essa gravidez e que haja o quê? Um apoio. Eu vou doar a criança, vou dar para adoção, mas enquanto isso não acontece, eu tenho que apoiar. Eu acho política pública. Para a mulher ainda é política pública. E para a criança. Para o embrião, importante, a vida humana, ela tem que ser preservada sempre. É o direito... Porque o ser humano, quando ele perde a noção do direito natural, quando ele começa a coisificar o que é a vida humana, nós perdemos a nossa referência. E nós estamos vivenciando na sociedade um projeto de desconstrução de valores. Com certeza. Desconstruir a vida humana é perder a essência, é o direito. Não estou falando de religião, sabe por quê? Claro eu faço parte do Movimento Brasil Sem Aborto, aqui no Rio de Janeiro, faço parte da Associação Nacional de Juristas Evangélicos, que defendem a vida desde a concepção. E lá, por exemplo, no Movimento Brasil Sem Aborto, lá tem pessoas evangélicas, católicas, espíritas, ateus, pessoas de diversos... É um movimento Eu acho que essa questão de dizer que é evangélico, que é só evangélico, ou evangélico, e aí considerando, né, os cristãos, católicos e cristãos e evangélicos, dizendo que é uma questão religiosa, para mim é para confundir. É para criar confusão de forma pejorativa, para dizer, olha, é uma questão de igreja, então tem que prevalecer aborto, porque a aprovação ou a liberação disso é uma questão de religião, e não é por aí. Mas, avançando, essa questão do estatuto, o que ele está falando, de fato, com relação às células-tronco, à utilização das pesquisas, das experiências com células-tronco embrionárias, né? Que a gente tem percebido aí ser um avanço na ciência, etc. Qual é o ponto polêmico e qual é efetivamente o conceito da lei? Nós tivemos uma lei de biossegurança que fala em manipulação de células-tronco embrionária, que é o embrião. Nós, pró-vidas, entendemos que o embrião, na verdade, a fecundação, ali o espermatozoide com o óvulo, naquele momento há uma vida. O Supremo Tribunal Federal, depois de muita polêmica, ele entendeu que enquanto não for unidade, estiver no útero materno, ele pode ser manipulado, que nós discordamos dessa visão data vênia do Supremo Tribunal Federal. Então, hoje nós temos ali... Porque o embrião, você pega um embrião descongelado, 7 anos de embrião, se colocar alimentação, tempo e nutrição, vai gerar um ser humano. Você pega aquele embrião, aquilo como eu coloquei no início, e coloca na barriga, no útero de uma mulher, ele não vai virar um eucalipto. Não vai virar uma baleia, ele vai virar um ser humano. Então, aquele embrião ali, ele é vida. Então, o Estatuto do Nascitura, ele não está falando especificamente lá do embrião congelado, está falando do embrião formado ali dentro. Então, a manipulação, mexer com o embrião, isso não é permitido. Por quê? Nós vivemos uma época, já vimos na história, uma época de Hitler, onde ele quis criar uma raça pura. E nós temos visto pessoas com Alzheimer, crianças com síndrome de Down. E há um perigo muito grande de tentar, a medicina hoje avança de uma forma de você descobrir se aquelas crianças vão ter o cromossomo X, Y, Z, sei lá, o tipo de cromossomo, onde diz que aquela criança vai ter doença. Se vai ser menino, se vai ser menina. Então nós estamos chegando num perigo muito grande de você pegar um embrião dizendo aquele embrião até 12 semanas, ele não é vida humana. Então, se você perceber que ele tem algum tipo de doença e que vai causar prejuízo para a sociedade, isto é, política pública para aquela síndrome de Down, polícia para o Alzheimer, nós vamos poder o quê? Matar esse embrião ali dentro, porque ele não é pleno nos seus direitos. E é importante, esse estatuto, ele vem dizendo, ele garante os direitos, fortalecendo o sistema jurídico em vigor. Mas só que o nosso sistema jurídico em vigor, ele não fica muito claro na questão que o embrião humano, ele é pessoa humana, tal como no Pacto de São José da Costa Rica. Com a aprovação desse estatuto do Nascituro, nós vamos avançar nisso, deixando claro que qualquer política ou manipulação que possa haver para o embrião, isto é, uma criança, porque ele fala embrião, uma coisa pequena, um bichinho, na verdade não, uma criança que não nasceu. Então, a manipulação embrionária, ela ganha uma proteção maior. Mas, claro, olha, você está claramente aqui no artigo, quando fala, aquilo para o artigo 4º, se eu não me engano aqui, é dever da família e da sociedade assegurar o nascituro com a absoluta prioridade, direito à vida, à saúde, desenvolvimento, alimentação, dignidade, respeito, família, colocá-los a salvo de forma de negligência, discriminação e exploração. O embrião humano, muitas vezes, é discriminado. Porque se descobriu, faz transcendência no... esqueci o nome do exame que faz para ver se a criança... perfeito. Com 20 semanas, esqueci o nome do exame agora, que você faz para descobrir se ele tem síndrome de Down ou não. E aí, às vezes, a mãe fica naquela angústia, e aí quando descobre,
o meu filho não tem síndrome de Down. Aí parece um alívio. E a gente tem visto tantas crianças com síndrome de Down, dá uma alegria tão grande para aquelas famílias especiais que têm essas crianças. Você imagina só, essa manipulação, há uma discriminação, esse feto com doença, ele pode ser manipulado. Então eles vão mexer e tentar abortar essa criança ali dentro. Então o Estatuto garante que não haja esse tipo de manipulação. Perfeito. Defesa da vida, porque o embrião humano é pessoa humana e é ser humano que tem que ser preservado de forma absoluta. Pois é, eu acho que esse é um outro ponto, né, que a gente precisa deixar claro aqui, porque uma coisa é o Estatuto vir em defesa dessa manipulação, não permitir essa manipulação, o que eu acho que não pode ser permitido mesmo. Isso é uma... É terrível. Incoerência. Né? É mais do que uma incoerência. Eu não tenho uma palavra para dizer. Eu acho que é um absurdo, né? Você começar a tentar estabelecer isso. Quer dizer, tem problema, joga fora. Tem uma doença, joga fora. Mas o que se diz é que o Estatuto... não é esse o ponto principal, mas é que ele vem impedir o desenvolvimento da ciência. Ele vem impedir os projetos de pesquisa com relação às células tronco-embrionárias, né? Algo que no mundo inteiro tem permitido tantas coisas boas, tantas curas, tantos processos, e as coisas ficam emboladas. A gente diz, é isso aqui, e não a manipulação, né? E a própria célula tronco-embrionária, na verdade, não existem pesquisas definidas na questão da eficiência contínua, porque as células tronco adultas, elas hoje têm sido comprovadamente mostrado que são muito mais eficazes na defesa do ser humano e melhoria da saúde pública do que as células tronco-embrionárias. As pesquisas não mostram isso claramente, mas hoje nós já temos as células troncos adultas como uma forma, um caminho para buscar acesso à saúde humana muito mais eficaz do que a questão de células tronco-embrionárias, porque embrião é vida humana. Você descartar um embrião hoje, nós entendemos que é descartar uma vida humana. E já pensou se a gente começa aí no processo de descartar embrião para você poder fazer manipulação, pesquisa, etc? Mas é o que acontece hoje, há uma indústria. Danoso, a indústria farmacêutica compra o embrião para produtos de beleza. Isso está na internet mostrando, existe toda uma indústria. Isso aí por trás. Que é problema. Eu preciso parar. Preciso fazer o nosso intervalo agora, tá bom? E a gente ainda volta aqui com um pouquinho de debate. Vamos lá. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Pois é, gente, o Cabeça para Cima, como sempre, ele procura trazer assuntos aqui que possam ajudar você a formar opinião. A gente não quer que você saia aqui em função daquilo que está sendo dito ou deixado de dizer. A gente quer que você entenda e que você, a partir do entendimento, forme a sua própria opinião. Como a Bíblia nos ensina, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E é isso que a gente quer fazer aqui, discutindo esse tema, né, tão polêmico, e que não haja confusão e outras questões por aí, mas que as pessoas saibam aquilo que está sendo discutido e possam defendê-las. Olha, muitíssimo obrigada pela presença, participação de vocês aqui, nos ajudando a entender e esclarecer essa questão da lei do nascituro. Sua despedida, eu agradeço muito, eu gostei muito de participar aqui com o nosso amigo Zenóbio. E foi esclarecedor. Eu acho que às vezes fica um pouco o sentido da coisa, as pessoas não entendem muito bem. Eu ratifico aqui que eu sou contra o aborto, eu sou a favor da vida, mas que a gente precisa respeitar, né? E ouvir as mulheres também, né? Ouvir a opinião feminina e saber sobre isso. Eu queria deixar para você que está nos ouvindo uma grande verdade. O Estatuto do Nascituro é um projeto que avança na defesa do direito da criança não nascida. Ele também avança nas políticas públicas da mulher, porque está se dizendo hoje bolsa estupro. É uma grande mentira. Na verdade, isso aqui é uma bolsa cidadania. Se pudesse falar em bolsa, porque o que está criando esse projeto, na sua essência, é que a mulher que tenha sido estuprada, que é algo muito violento, ela possa ter condições que o Estado possa utilizar os seus programas sociais para apoiá-la nesse momento de grande dificuldade. Porque hoje o Movimento Provida, ele participa de muitas mulheres. Dentro dos Providas, hoje, são mulheres que foram estupradas, mulheres que tiveram casos de abortaram e são depoimento vivo de que aquilo trouxe consequências negativas e que hoje elas lutam contra o quê? Contra a morte, a cultura da morte. Não se deixe enganar, o Estatuto do Nascituro é algo
positivo, não se deixe levar esse contrário. A defesa da vida deve ser feita sempre. Eu agradeço a oportunidade de estar no programa, ter voltado aqui ao Cabeça para Cima, porque a defesa da vida deve ser feita por você e por mim. Porque essas pessoas que defendem o aborto, elas tinham que ter sido abortadas para não estar aqui defendendo, e não estão. Então, por você estar em casa, é um sinal de vida. Então, defenda a vida sempre. Perfeito, isso aí. Muitíssimo obrigada mais uma vez. Obrigada a você também que está aí em casa, obrigada pela sua participação. E ainda terminamos o programa com boa música hoje, trazendo para você o Ministério Trazendo a Arca. Paz. Removendo as manchas da culpa.